Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos do 54 ao 58. E meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, através dessa passagem, o Evangelho vai nos revelar o quão importante é sermos humildes, o quão importante é estar com o coração aberto para a boa nova. Isso é o mais importante, porque muitas vezes o orgulho, algumas situações, a vaidade, ou olhar para com o próximo, menosprezando, diminuindo, faz com que nós não alcancemos a graça. Tem que tomar esse cuidado muito grande na nossa vida, porque a palavra vai dizer: o Senhor escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e o revelaste aos pequeninos. O verdadeiro louvor vos é dado pelo lábio das crianças que a mãe amamenta, ou seja, na inocência, na pureza. E nós precisamos estar atentos que muitas vezes o Senhor, maioria das vezes, o Senhor fala pela boca dos simples, dos pequenos, dos humildes, daqueles que estão rejeitados à beira da sociedade. Mas para que nós possamos ouvi-los e entendê-los, também precisamos nos esvaziar de toda a prepotência, de toda a arrogância. É importante. Só dessa forma poderemos ouvir a palavra de Deus. E o Evangelho nos diz: naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava nas sinagogas, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha a oportunidade que foi dado a esse povo. Jesus, ele estava na sinagoga, Jesus, ele ia até a sinagoga e lá ele ensinava. Jesus ensinava na sinagoga, na sua própria terra, de modo que todos ficavam admirados. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falava enchia a vida deles, causava até esse espanto, porque a palavra de Jesus é vida. Está aqui a própria palavra: no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. E está aqui, a palavra é o próprio Jesus, é o próprio verbo encarnado. Então ali eles tinham o próprio Jesus e as palavras que saíam da boca de Jesus e ficavam admirados. Mas alguns, cheios de orgulho, cheios de vaidade, talvez com medo de perder a sua posição lá na sinagoga, porque até então eram eles que falavam, eram eles que proclamavam, eram eles que anunciavam, e talvez as pessoas não eram tocadas porque falavam só da boca para fora. Mas e a hora que eles veem ali Jesus falando, aquele homem, eles não se conformam. Peraí, quem que é esse aí? Você lembra, nos dias de hoje, fala assim: esse é um Zé Ninguém, esse é um coitadinho. Era isso. É assim que iam falar hoje. Estudou onde? Qual cultura? Quais os diplomas? Mostra-me aí todo o seu currículo. Era isso que estavam dizendo. E talvez a gente pode até passar por uma situação dessa. Por isso que é importante ter nosso coração sempre aberto, nosso coração sempre disposto a receber, a acolher e a beber. E aí eles vão dizer: mas não é o filho ali do carpinteiro, ali, daquele Zé lá, do José? Não é o filho da Maria? Como que pode? Tem coisa errada. Porque estavam cheios da sua arrogância, estavam cheios de si, da sua prepotência. Então, para que a gente possa mergulhar nas coisas de Deus, é preciso nós estarmos abertos, lógico, atentos, porque também Jesus disse, existem lobos com pele de ovelha. Mas isso eu não tenho dúvida que o Espírito Santo revela para nós. Se nós pedirmos a graça, não tenha dúvida que
esses lobos em pele de cordeiro serão tirados da nossa vida. E quantos recursos nós temos hoje para beber a palavra, buscar a palavra. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem falando ali de um padre e falou assim, mas esse padre é muito radical. Por quê? Porque ele dizia a verdade? Porque ali era pura verdade, ali nós conversando no final, essa pessoa até dá risada, fala, você me fez pensar. Porque às vezes fechado numa ideia, numa situação, a gente quer uma resposta já pronta, ou seja, a gente quer a resposta que a gente gostaria e às vezes não vem e a gente começa a pensar assim, não, nós precisamos estar com o coração aberto à palavra de Deus e deixar que essa palavra entre no nosso coração, que essa palavra transforme, e quando nós deixarmos com que isso aconteça, milagres acontecerão. Mas se estivermos com o coração fechado, se estivermos julgando, se estivermos achando, mas quem é esse? Quem é ele para falar isso? Quem é? Jesus não fez ali muitos milagres. As graças não acontecerão. Precisamos estar com o coração aberto para ouvir a palavra, e muitas vezes essa palavra é esse convite para uma mudança de vida. E aí, depende de nós, se queremos ou não mudar de vida, mas jamais esquecemos, Jesus disse, eu te louvo, ó Pai, porque escondesses essas coisas dos grandes, dos sábios, dos entendidos e as revelasses aos pequeninos. E quanta experiência já tive na minha vida de pessoa que nem ler sabia. Ela deu testemunho que o marido dela que lia para ela à noite a Bíblia. E a hora que essa mulher abria a boca, era o próprio Espírito Santo falando por ela. Glória, Pai, louvado seja, porque o Senhor usa dos pequenos, daqueles que nem tiveram talvez oportunidade de estudar. Mas não é a intelectualidade desse mundo, não é a sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo não é nada comparado ao Espírito da sabedoria, ao Espírito Santo, que quando vem, desce e toma posse, transforma todas as coisas, e que esse mesmo Espírito transforme a minha vida, o meu coração e a tua vida e o teu coração, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.